Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre o Império Bizantino. O que foi o Império Bizantino? Foi o Império Romano do Oriente, que antes era chamado dessa forma. Ele começou por volta do ano 330 d.C. A capital era Constantinopla e foi um importante centro de comércio até Constantinopla ser tomada pelos turcos no século XV. Um dos grandes imperadores do Império Bizantino foi Justiniano, que começou o seu reinado em 527 d.C. As leis romanas nessa época, elas eram bastante confusas, elas eram escritas e documentadas, mas eram difíceis de se acompanhar. E Justiniano, ele reuniu um grupo de estudos para justamente peneirar essas leis antigas e interpretá-las. E o grupo, ele redigiu o código chamado de Código de Justiniano, que foi uma coleção organizada aí dessas leis romanas com explicações adicionais, e eram basicamente um guia prático da legislação da época. E a maioria dos países europeus modernos usou esse código como base do sistema jurídico. Os bizantinos também preservaram outras tradições da cultura greco-romana. Eles decoravam as igrejas com afrescos, pinturas, mosaicos e preservavam textos antigos nas bibliotecas. As contribuições de Justiniano, elas foram muito grandes, mas ele conquistou algumas regiões na Itália, no norte da África, na Palestina, na Síria e até em outros lugares, que essas conquistas causaram alguns problemas. Então o Império Bizantino ficou grande demais para ser defendido e haviam ameaças em todas essas fronteiras. E com o surgimento do islamismo no século VII, alguns grupos árabes unificados se multiplicaram em torno do império e conseguiram conquistar a Síria e a Palestina. Aí no século VIII, o reduzido Império Bizantino, que já havia sido conquistado, boa parte dele, incluía apenas os Balcãs Orientais e a Ásia Menor, e era um Estado grego e cristão. E durante esse período, a igreja cristã usava o grego como a língua oficial em vez do latim, e ficou conhecido posteriormente como Igreja Ortodoxa do Oriente. Aí, entre 726 e 730, o imperador Leão III proibiu o culto aos ícones, que eram representações artísticas como pinturas de santos, eventos sagrados, porque ele acreditava que era uma violação dos mandamentos divinos. E quando o Papa declarou ilegal a religião do Império Bizantino, surgiram dois tipos de cristianismo: a Igreja Católica Romana do Ocidente e a Igreja Ortodoxa Grega do Império Bizantino. Aí no século VII, o Império Bizantino se expandiu mais uma vez, tornando-se um dos centros comerciais mais importantes da Europa. E como os bizantinos cobravam impostos sobre as mercadorias que passavam por Constantinopla, eles enriqueceram rapidamente. Mas nas cruzadas e a crescente ameaça do Império Turco-Otomano acabou levando a melhor, e em 1453 o Império Bizantino foi então tomado pelos turcos. Tá bom? Esse é um resumão aí do Império Bizantino para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.